Opa! Antes de você começar a assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas para conseguirmos alcançar mais almas. Trazer uma palavra para você nessa noite, falando sobre sofrimento, falando sobre dor. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa muito com a nossa dor, principalmente quando está doendo. Principalmente quando está doendo, um dos sintomas, não físico, mas um sintoma psicológico, é a gente se achar só, é a gente pensar que estamos só. Às vezes nós achamos que a nossa própria esposa não se importa com a nossa dor, às vezes da perda, do luto, né? Às vezes de uma injustiça, mas Deus se importa tanto que Ele deixou e separou um livro inteiro da sua palavra, da sua biblioteca, de 66 livros que Ele separou, para falar desse assunto. E é um dos livros, se não o segundo, que eu mais identifico, que eu mais gosto e que eu mais li da palavra de Deus. Eu já compartilhei com você essa experiência, né? Eu já li a palavra de Deus várias vezes, mas não como vocês estão acostumados, né? De forma inteira, porque a gente precisa se conhecer como nós funcionamos. O problema do ser humano é que ele não se conhece. Eu vou abrir um parênteses aqui para te mostrar isso na prática. Às vezes você não conhece seu próprio corpo, tá? E quer meter o bedelho na vida de alguém, e você não conhece esse 1,70m, às vezes 1,80m, às vezes 1,90m, ou às vezes 1,5m, né? Interessante. Como é que você funciona, né? Então eu descobri que quando eu leio um livro dos 66, por exemplo, eu já falei para vocês que eu li em uma viagem de volta para Eunápolis, né? Acho que foi 2 ou 3 conexões, o livro de Jó inteiro, uma viagemzinha de volta de 8 horas de viagem, mais ou menos, tá? E claro, todas as vezes que eu leio, né, os evangelhos mesmo, né? Os evangelhos é interessante porque cada evangelista, eles estão falando do mesmo assunto, mas de uma ótica diferente. É interessante isso. Então, leia a palavra de Deus. Pastor, eu já estou acostumado a ler de Gênesis e Apocalipse. Continua, vai nessa vibe, tá? Mas aqui na maioria, na grande maioria, principalmente jovens, né, adolescentes, pega lá 1 Pedro, manda ver Judas, né? Começa com um capítulo só, daqui a pouco você está aí lendo a palavra de Deus, né? E está aí já lendo um livro da palavra de Deus em uma tarde. Faça isso. Jó, ele fala do sofrimento desse homem, mas não é sobre ele que eu quero falar hoje não. Só quero dar uma introdução para você da importância que Deus deu para o sofrimento de Jó. Interessante que quando os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós agora aqui, talvez os seus olhos estejam sobre algum lugar, né? Você está olhando aqui para frente, mas é só uma missa de corpo presente, né? Mas os olhos do Senhor estão lá, onde você está também, porque Ele conhece o seu coração, porque Ele sabe do seu pensamento.
Quem sabe na dor, no sofrimento, né, é onde está o teu coração agora, né? Eu fui pesquisar um pouquinho para trazer algo para vocês. Dor, aflição, agonia. Quantos estão agora em agonia, né? Angústia, sofrimento, padecimento, tortura. Eu fiquei pensando quantas pessoas se torturam, se autotorturam, né? Se autotortura por algo que fez. Isso muitas vezes acontece na alma e também no corpo. As pessoas somatizam um sofrimento, né? Um arrependimento, um remorso, uma contrição, um pesar. E muitas vezes tira o sono. Uma das coisas piores dessa vida é você perder o sono, é você não ter sono, é você estar com o seu corpo deitado, cansado e não conseguir dormir, não é? Não é verdade? Mas uma coisa interessante que eu estava pesquisando, e talvez o que você acha que é, não é, porque, por exemplo, você imagina qual seja a pior dor física do ser humano? Você pode chutar? Eu já ouvi isso várias vezes, né? Morrer no fogo. Que é a de... Hã? Morrer no fogo. Morrer No fogo. queimado, incendiado, né? Olha aí, chutou. Mas quem já ouviu falar também de que é a dor de parir? Já ou não? Já. Né? A pior dor do mundo, não é? Não? Glória a Deus pelo parto abençoado que vocês tiveram, né? Quem sofreu aqui para parir? Levanta a mão, quem sofreu? Sofreu? É? Eu vi a cara da Laila aqui. Ela voltou lá no dia. Pois é, ó. A neuralgia do nervo trigêmeo. Nunca tinha ouvido falar. Aos meus 50 anos. Com quantos anos você descobriu isso? Né? Ela pode ser confundida com a dor de dente. Ela pode ser confundida com a enxaqueca. Ela pode ser confundida com essas duas dores juntos. Imagine isso aqui. E ela pode ser também confundida com distúrbios psiquiátricos. Pior dor do mundo, considerada por muitos médicos, né? É interessante porque eu achava que ela paria, né? Essa também aí né? Ser queimado, né? Realmente. Mas o que me chamou a atenção foi uma aqui que eu nunca também tinha ouvido falar. A mordida da formiga tocandira. Olha o nome dela, Paraponera clavata. Eu nunca quero conhecer essa danada. Ela também é conhecida como formiga Cabo Verde. Quem já foi mordida por ela aqui? Eu já tinha ouvido. Já? Hã? Eu já tinha ouvido. Você já tinha ouvido, né? É algo que quem já experimentou nunca esquece. Eu não quero experimentar. É uma dor lancinante e os efeitos do veneno dessa formiguinha abençoada pode durar de 12 a 24 horas de dor. Aí só da terceira dor em diante que vem o parir, né? E outras dores também. Eu estava a meditar hoje na dor de Jesus. E é sobre isso que eu quero estar falando. Lá no Getsemane, capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 36,
fala do sofrimento que Jesus suportou lá no Getsemane. Getsemane, que é uma palavra hebraica que quer dizer prensa de azeite, quer te chamar prensa de azeite. Até hoje tem lá oliveiras milenares plantadas lá. É um lindo jardim, mas nem sempre foi assim. Era um lugar que as pessoas usavam para fabricar azeite. As azeitonas eram colocadas na prensa, e foi exatamente esse lugar que o nosso Senhor escolheu para ir orar na noite que ele foi traído, logo após a última ceia. Foi esse lugar, especificamente Getsemane, a prensa de azeite. Por que esse lugar? Tudo que Deus faz tem um porquê, tem um propósito. O lugar da prensa de azeite foi onde ele suou sangue, saiu sangue dos seus poros, tamanha agonia da sua alma. E o versículo 36 diz que Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e ali ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Angústia é algo muito ruim de se sentir, né? A gente confunde a angústia com a dor da morte, já viu? Né? Tiago e João estavam ali também. Pedro, Tiago e João. E Jesus disse: a minha alma está profundamente triste. Eu fiquei imaginando o que foi para esses apóstolos ouvir isso de Jesus, né? Numa tristeza mortal. Não é bom a gente ouvir isso, né? E ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Olha a humildade desse Deus, que nesse momento não queria estar só. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, olha o detalhe, e orou: meu Pai, Abba, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que não seja a minha vontade, mas a tua. E depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? E olha que foi os 3 que ele escolheu, né? Dos 11, porque o 12º já estava traindo ele sabia, né? Então sobrou 11. Dos 11 ele tirou os 3 que eram mais apegados a ele, e nem desses 3 tiveram comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. A gente usa esse versículo generalizado, né? Geralmente a gente usa os versículos da palavra de Deus, a gente tira do contexto, né? A gente usa generalizado, e isso é um grande problema nós, crentes, né? Por exemplo, um dos versículos da palavra, dos mais conhecidos, dos mais tirados do contexto, né? Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Vai ler o contexto, um dever de casa para você, tá? É muito fácil. Não precisa você fazer teologia para entender, não. Só ler o contexto para ver do que Jesus está falando ali. Dever de casa para vocês. Ele está falando: vigiem e orem para que não caia em tentação. Que tentação é? Logo depois disso aqui, a tentação que Judas caiu. A tentação que muitos de nós caímos, de escolher o lado mais forte.
Isso geralmente acontece na política, nas eleições. Eu não vou votar em fulano, para mim é o melhor candidato, mas não vai ganhar. Olha a ignorância. Mas não vai ganhar, então eu vou votar nesse aqui porque ele tem mais chance de ganhar. Geralmente numa cidade como a nossa, né? Esse aqui está botando dinheiro, ele que vai ganhar, então eu vou votar nele. A tentação de escolher errado, só porque a maioria está daquele lado lá. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez, pela segunda vez. Ele já tinha alertado eles, assim como ele faz com a gente, e foi orar: meu pai, Abba, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, deu raiva deles, não deu? Não deu. Deu raiva. Porque a primeira vez, tudo bem, você, né, é humano, dormiu, né, vacilou, aí ele vem, acorde, uma hora, eu só trouxe vocês três aqui, preciso de vocês três. Aí vai lá, quando volta de novo, não, vocês estão de brincadeira. Mas quando eu olho para esse texto, eu nos vejo aqui também, exatamente assim. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, e disse as mesmas palavras 3 vezes. Depois voltou ao seu discípulo e disse: vocês aí não dormem? 3 vezes. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Só até aí. Obrigado. O pior momento da vida de Jesus, 33 anos e meio, jovem, ministério promissor, Deus Emanuel, Deus conosco, havia feito durante 3 anos e meio uma revolução. Não tinha lugar que ele chegasse que as multidões não dissessem: Jesus de Nazaré, me ajuda, vem aqui em casa, ressuscita aqui o meu filho, ora pela minha sogra, cura esse paralítico, cura meu amigo. Interessante, Jesus não podia estar em uma rua normal como essa, mas na pior noite da sua vida, ele procura as 3 pessoas mais próximas dele, e nem com esses ele pode contar. Mas o que me chama a atenção, e eu aprendo com esse nosso Senhor, com esse Deus, é que ele não esconde a sua dor. Os psicólogos e psicanalistas e também os psiquiatras sabem da importância disso, de admitir a sua dor, admitir que está doendo. Estou falando alma. Claro que os médicos também sabem. O médico diz: está doendo onde? Você vai sinalizar e você vai ajudar o médico, e nessa anamnese é que você vai se autoajudar também. Se você disser: não está doendo, mas está doendo, você não vai ser curado. Se você chega no médico e você camufla, você esconde a sua dor, você não vai ser ajudado, você não vai ser curado. Então,
Eu aprendo aqui com o nosso Senhor que Ele admite a sua dor para si mesmo. Ele podia dizer: mas eu não sou o Filho de Deus? Eu estou passando por isso. Por que essa angústia? Não. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Mas não, ele se entristeceu e disse para os seus discípulos: eu estou triste. É interessante quando ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que outra coisa que a grande maioria de nós não entende, a oração de Jesus, a simples oração, e ele faz questão de nos dar as pistas. Ele está falando de cálice, e cálice é o lugar de se colocar o vinho, e vinho é um dos símbolos do seu sangue, que representa a aliança. Ele está falando exatamente da quebra dessa aliança. Ele está falando exatamente desse momento de separação que haveria de acontecer, que teria que acontecer ali na cruz. E presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito impressionante. Jesus sofreu a beça, ele sofreu demais. Foi um sofrimento que ele chega à cruz semi-morto, tanto que pendurado ele ficou em torno de 3 horas. As suas costas foram abertas, a sua barriga e as suas vísceras ficaram à mostras. Isaías fala sobre isso. Uma dor agonizante. Mas a maior dor para Jesus não foi a física, foi a separação do Pai, por levar os nossos pecados, por escolher ir até o fim com as nossas iniquidades, com esse nosso ego podre, insuportável que a gente tem, de se achar o tal, o melhor do que os outros, e não passamos de pó, e pó podre ainda, e barro podre ainda que somos. O nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, e se vacilar eu em 4. Ele leva consigo tudo isso, assume o nosso lugar, e não admitiu, e não guardou, e não camuflou, e não escondeu a sua dor. Faz questão de expor aqui para nós. Meu Deus, quantos seres, quantos homens, quantas mulheres estão escondendo do próprio esposo, da própria mulher, daquela que tem intimidade, que conhece o íntimo, estão escondendo a sua dor, seu pesar. Eu quero nessa noite te incentivar aqui a aprender com o nosso Senhor, a não camuflar a sua dor, a não maquiar a sua dor. É necessário dizer que está doendo. Me ajuda, me dá um remédio. Eu estou com a dor aqui. Ontem eu disse: amor, ora por mim. Aqui, levei um mau jeito na lombar.
São 3 noites muito mal dormidas, e o corpo sente, aonde aqui, me unge aqui. Ela impôs as mãos, fez aquela oração, sabe? Aquela oração que você sabe que a pastora Casa faz. Meu Deus, que bênção. Mas eu disse, está doendo aqui, ora por mim. Poder ficar tranquilo ali, doendo. É preciso dizer, é preciso espremer o pus, é preciso espremer para tirar. Quem já teve furúnculo aqui? Meu Deus, dói, né? Dói. E quando o furúnculo vem naquelas partes, né? Que só a mulher, só o esposo pode ver, né? Quantos não tem admitido? Está lá o pus. É que eu esqueci o nome daquele trocinho. Carnegão, olha o nome dele. Carnegão, rapaz. Podia ser carro brancão? Não, carro brancão. Carnegão. Em segundo lugar, Jesus admitiu a sua dor para os outros. A minha alma está profundamente triste, Pedro. A minha alma, Tiago, está profundamente triste. Fique comigo. A minha alma está profundamente triste. Fiquem comigo. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, como eu queria estar lá. Claro que eu acho que eu ia dormir também. Eles estavam cansados. O lugar é frio, muito frio. Jerusalém. Poderia ser que estivesse nevando. Então, estavam e ele ainda disse: o traidor está vindo aí. Então Jesus teve que lidar com tanta dor, e ainda a dor da traição, a dor da solidão, a dor da incompreensão. E eu aprendo com ele aqui que quando a nossa alma no Getsemane está doendo, não basta admitir a nossa dor apenas para nós mesmos, mas a gente precisa de um intercessor, a gente precisa de um amigo, a gente precisa dizer: está doendo, está difícil, eu estou precisando de uma ajuda. Hoje à noite, volte diferente para casa. Hoje à noite, feche o seu quarto com a sua esposa, com o seu marido, e abra seu coração com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com alguém que admita o teu Getsemane. Abra. E todos nós aqui temos um Getsemane. Todos nós aqui temos a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas eu deixei para o último lugar, de propósito, que Jesus admitiu, além dos seus discípulos que estavam ali com ele, ele admitiu a sua dor para com Deus, naquele lugar secreto que você precisa ter, e aquele tempo a sós com Deus, para dizer: Pai, está doendo, Pai, essa traição, Pai, essa dor, o Senhor levou meu pai, o Senhor levou minha mãe, está fazendo muita falta, Pai,
essa situação que eu estou vivendo no trabalho. Pai, eu estou deprimido. Pai, eu estou à beira de fazer uma loucura. Pai, me ajuda. Ele se curvou com o seu rosto em terra. Ele se humilha. E ele disse que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Um advogado chamado Horatio Gates Spafford, ele era de Chicago, e ele se casou com uma jovem chamada Anna Tubben Larsen. Em 1870, eles tiveram um filho que chamou de Horatio Júnior, ou filho, e 3 filhas chamadas Anne, Meg e Bessie. Mais tarde eles tiveram uma outra filha chamada Tanetta. Nesse mesmo ano de 1870, o seu filho de apenas 4 aninhos morreu em consequência de uma febre muito alta. E aquela família sofre um grande impacto, uma grande perda. Dia 9 de outubro de 1871, um ano depois, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. E nesse incêndio, 250 pessoas morreram e 90 mil pessoas ficaram desabrigadas. Este homem teve uma grande perda financeira por causa desse incêndio, que destruiu cerca de 1/3 dessa cidade. Mesmo assim, ele e a sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos e ajudou as vítimas daquele incêndio a restaurarem suas vidas. Horatio era amigo do grande evangelista Moult, que também morava em Chicago. Em 1873, ele e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iria encontrar o evangelista Moult em uma de suas cruzadas evangelísticas. E planejaram também visitar a Europa continental. Toda a família viajou para Nova York para pegar o navio, mas um compromisso no último momento impediu Horatio de viajar junto com a família. Então ele enviou a sua esposa e as suas 4 filhas na frente, e ele iria encontrá-las assim que pudesse. No final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana, a sua esposa, e as 4 filhas do casal, e 310 passageiros. Horatio voltou para Chicago. Então acontece ali uma tragédia. Na madrugada de 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo as 4 filhas do casal. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas a esposa do Horatio, a Ana. Logo que ela chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Ana enviou um bilhete ao marido com a triste mensagem: salva, porém só. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Em um momento de sua viagem, ele foi avisado que estava passando perto do local onde as suas 4 filhas haviam morrido no acidente. E ele sentiu uma forte comoção e foi para a sua cabine, e ali ele começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse hino foi escrito, o hino Sou Feliz, da harpa cristã, um momento de muita dor, mas no mesmo tempo um momento em que ele pôde sentir o conforto da paz que está acima de todo entendimento humano, que só Jesus pode dar. Talvez eu esteja falando para alguém que não chegou a esse nível de perder 5 filhos, mas você perdeu 1, você perdeu 2, você perdeu o pai, a mãe, você passou por uma dor agonizante que só você e Deus sabe. Quando eu lia sobre esse homem, o irmão Horácio, se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Isso é ser crente. Isso é ter paz. Ter paz quando tudo vai bem, todo mundo tem. Mas ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Paulo diz em Romanos 8,18: porque para mim tenho certo que as aflições deste mundo, esse mundo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Curve a sua cabeça por um instante.